Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Aliás, a última semana, os últimos 7 dias do mês de fevereiro. E com uma expectativa muito grande que estou no meu coração, pela palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida e que quero repartir com você durante esses 7 dias. Hoje, dia 22 de fevereiro, terça-feira. Daí quarta, 23, quinta, 24, sexta, 25, sábado, 26, domingo, 27, segunda-feira, dia 28. Quero te convidar esses 7 dias para que nós possamos fazer um clamor, estarmos juntos aqui apresentando as nossas vidas, clamando e buscando esta diferenciação, porque sabemos que nós servimos a um Deus que de fato responde ao nosso clamor, e esses últimos 7 dias serão dias de liberações, serão dias de avanço, serão dias de conquista, e nós não ficaremos paralisados e nem ficaremos amordaçados e tampouco menos ainda atordoados pelas lutas, pelas dificuldades, por aquilo que possa ter acontecido nesse início de ano, em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para completá-la em nome de Jesus. E esses 7 dias eu quero falar sobre restauração, reconstrução e restituição. Aquilo que creio que de fato o Senhor tem para as nossas vidas. Restauração, porque Ele alcança o homem caído, perdido, aquele que está endividado, aquele que está em situações problemáticas ou em enfermidades ou em lutas, quer seja ele da obra da casa de Deus ou não, e o Senhor o reconstrói, o Senhor o restaura, o Senhor coloca o sangue de Jesus, o Senhor perdoa os pecados, o Senhor o ensina pela palavra os caminhos para que as brechas sejam fechadas. Esse é um tempo então de restauração para o povo de Deus. Segundo, sobre a reconstrução. Quando ele restaura, do seu interior fluirão rios de águas vivas e você vai estar então apto, preparado, fortalecido, renovado, encorajado para reconstruir. E vai olhar para cada área da tua vida, para cada conexão, para cada necessidade, e vai começar a interagir com as áreas da tua vida, tendo fé que o Senhor vai abençoar e honrar, e vai testando, e vai aprendendo, e vai caminhando, e vai aprendendo, como o salmista diz, né? Eles se encurvam e caem, e nós nos levantamos e ficamos de pé. Então a restauração primeiro, a reconstrução segundo, e terceiro a restituição. Depois que ele restaura, ele reconstrói. Quando você vê essa reconstrução daquilo que o Senhor restaura o homem interior, você olha e diz, meu Deus, agora eu estou realmente de fato restituído. Eu voltei a ter aquilo que eu havia perdido, voltei a ser aquilo que eu era, voltei a viver as expectativas e a possibilidade de avanço que Deus tem para a minha vida. Receba essa palavra hoje no teu coração, onde você estiver. Deus tem essa obra para realizar na tua vida. Muitas pessoas estão tristes, muitas estão decepcionadas com Deus, muitas estão realmente em ambientes e situações de suas vidas sem lugar. Mas eu quero te dizer, não perca a tua esperança. Se houveram guerras, se Deus permitiu lutas, dores, nós temos que tributar glórias e louvores ao Senhor todos os dias, pedir a Ele esse caminho de restauração grandioso, porque é somente nele, queridos, sem Ele nós não podemos viver e não somos nada. Muitos dizem, por que Deus permitiu? Como aconteceu aquilo? Por que eu estou sofrendo tanto? Se Deus faz e responde, então por que Ele não fez? Tem muitas respostas que nós não temos, queridos. As coisas ocultas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas o Senhor pode trazer ao coração do homem, para que ele encontre um caminho de libertação, de cura, de superação e possa voltar a viver realmente esse encontro de muitas águas e a alegria da salvação completa em sua vida. Porque muito daquilo que temos vivido, ou que as pessoas têm até mesmo sofrido, está diretamente relacionado à sua vida pregressa, está diretamente relacionado à sua vida de falta de consagração. Mas existem incidentes, existem acidentes, existem situações fatídicas da vida e da relação dos homens. E esta compreensão, às vezes, ela realmente é muito difícil de ser feita. Mas nós vemos na palavra do Senhor, Deus levantando Jó, o Senhor usando novamente a Jonas, o profeta, o Senhor fortalecendo Sansão, o Senhor trazendo bênção e libertação às almas. Aquele bandido da cruz,
Ele não desceu da cruz para continuar uma vida, reconstruir sua família e ter novos anos longos de vida porque ele ainda era jovem. Não, ele ali pereceu, mas a alegria da salvação que estava proposta era infinitamente superior. E que nessas palavras iniciais cada um possa ser consolado, renovado, fortalecido e abrir uma oportunidade, um brilho de luz, um caminho de luz no teu coração para ouvir o que Deus tem para você. Tempo de restauração, de reconstrução, de restituição em nome de Jesus. E a palavra que eu quero aplicar e quero que subiu ao meu coração e quero utilizar como base para esses 7 dias é a palavra do profeta Zacarias, dos profetas menores de Israel, levantado nos dias do cativeiro de Israel. Aliás, o próprio Zacarias, ele clama ao Senhor para que se cumprisse o tempo da restauração de Jerusalém e do templo. Os 70 anos do cativeiro que havia sido profetizado pelo profeta Jeremias, imagine. Jeremias, o profeta, declarou os 70 anos do cativeiro. Daniel, na Babilônia, recebeu a interpretação dos 70 anos do cativeiro da Babilônia. E também Zacarias vai falar sobre isso no seu livro, nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então, era um tempo realmente de restauração, do cumprimento de palavras e de promessas de Deus. Era um tempo de reconstrução daquilo que se havia sido destruído e roubado. E era um tempo de restituição, porque eles voltariam a ser um povo, uma língua, uma nação, o Israel prometido de Deus grandioso. E essa promessa e essa palavra está sobre a tua vida. Agora, em primeiro lugar hoje, as promessas, as revelações, os sonhos e as visões de Deus estão liberados sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Talvez alguém pela imposição de mãos, ou você em sonhos e visões, ou revelações da própria Escritura. Tem grandes expectativas daquilo que Deus te deu na sua vida, no seu ministério. Escute, em primeiro lugar, as visões, revelações de Deus, promessas, palavras de Deus sobre a nossa vida precisam ser evocadas, precisamos clamar, suplicar por elas para que elas aconteçam. E aí é onde vem a restauração, a reconstrução e a restituição. Foi o que o Zacarias ele fez. Começando pelo capítulo 1 de Zacarias, veja qual a direção dele, a inspiração do Espírito de Deus sobre a vida dele para que aquele tempo de reconstrução, para que aquele tempo de reconstrução, de restauração e de restituição acontecesse. Veja, no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu escrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais. Sim, esses se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Meu Deus! Depois o profeta vai começar a descrever as visões que Deus deu a ele para um caminho de restauração, de reconstrução e de restituição. E eu quero falar sobre as visões do profeta Zacarias. Acompanhe que tremendas revelações envolvem o Apocalipse, envolvem a obra de Deus como um todo e as nossas vidas. Mas, nesse início e nessa introdução, o que ele está dizendo? Que o Senhor enviou profetas aos pais daquela geração que estava naquele cativeiro e que havia sido desafiada a voltar a Jerusalém, voltar ao templo para reconstruir a cidade e reconstruir o templo, para que o Senhor então se agradasse. É a mesma profecia do profeta Ageu. Zacarias e Ageu são contemporâneos, provavelmente em meados do ano de 520 a.C. E a palavra de Zacarias então era qual? A eles, em primeiro lugar, arrependimento, para que eles se voltassem ao Senhor, para que eles não tivessem o coração endurecido como tiveram os seus pais. Que quando o Senhor enviou profetas, quando o Senhor enviou palavras, quando o Senhor enviou testemunhos e exemplos, quando o Senhor consentiu dores e lutas e males lhes sobrevieram,
Eles ainda assim não se voltaram ao Senhor e não se converteram. Eles preferiram o mundo, preferiram a alegria da carne, preferiram as coisas transitórias, endureceram o coração, foram trabalhar e foram se envolver com a sua própria vida. Então, o clamor inicial de Zacarias é para que eles mudassem aquele prisma de ótica que fosse diferente da geração que havia se perdido e que havia sido levado realmente ao cativeiro e havia visto a destruição do templo, não somente do templo, mas de Jerusalém, não somente de Jerusalém, dos muros, mas de todas as tribos. Então era um posicionamento para que eles se voltassem ao Senhor. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, não sejam como vossos pais, que quando ouviram os profetas não deram ouvidos a eles. O Senhor disse, onde estão os vossos pais? Todos pereceram. Onde está a geração que não atendeu a voz do Senhor? Não existem mais. E os profetas também passaram. Mas o Senhor disse a eles, encerrando, sabe o quê? E as minhas palavras que foram profetizadas e ditas? Caíram? Não caíram. Estão estabelecidas como determinação perpétua as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais, e eles não se arrependeram, mas estas palavras estão vigentes. E hoje, iniciando esse final do mês de fevereiro, nesse início de ano, já se foi janeiro, está se passando fevereiro. Nesses últimos 7 dias eu quero orar, jejuar, clamar, abençoar a tua vida. Restauração, reconstrução, restituição diante do Senhor em autoridade e poder, e que Deus nos honre. Vamos voltar para Ele, vamos nos voltar para Ele. Se você está de costas para o altar, de costas para Deus, de costas para a tua vida, que se você está no momento que você não está nem aí com nada, ou que você diz tanto faz como fez, é com você que o Senhor quer falar. Se você está na obra e você está em dificuldades, é com você que o Senhor quer tratar. Se você está em lutas e se você tem fé e você tem pranteado e chorado pela tua família, teus filhos, a tua casa, é com o Senhor que nós queremos tratar nesse propósito. Porque é tempo de restauração, de reconstrução, de restituição em nome de Jesus. Sabe o que significa Zacarias, o nome do livro, o nome do profeta? Deus se lembrou. Lembrou-se Deus. E Deus se lembrou daquele povo para estabelecer esse tempo de grandezas. E vai acontecer na nossa vida. Amém? Fica com Deus. Estarei orando, jejuando por você durante este dia, durante esses 7 dias. Deixe nos comentários o teu pedido de oração. O Senhor cure, liberte, perdoe, santifique. Confirme uma obra sem igual na tua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus.